Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é sábado de tarde e hoje de manhã eu terminei de ler um livro que, bom, vocês já sabem qual aí pelo título e tudo mais, que é o Autobiografia do Vermelho, da Anne Carson, com tradução do Ismar Tirelli Neto, publicado pela editora 34. Esse aqui é um livro originalmente publicado em 98 e aqui no Brasil em 2021. Eu não vou ficar mostrando o livro porque, como a capa é branca, ele estoura bastante a imagem, né? Mas enfim, quem me acompanha aqui tem um tempo sabe que eu fiz um projeto de ler os livros Annie Ernaux um por mês, intercalando com outras leituras, claro, mas que para mim foi muito interessante mergulhar assim na obra de alguém e acompanhando os livros e tal. Foi uma experiência muito gratificante, muito gostosa e um jeito diferente para mim de ler uma autora. E eu já estava com candidatas e candidatos na estante, pessoas, né, de quem eu tenho mais de um livro para continuar a fazer esse tipo de leitura. A Anne Carson era uma delas, a Ursula Le Guin com certeza é uma delas também. Como vocês estão vendo, fui pela Anne Carson. Na realidade, eu já li o Eros esse ano, Eros, o Doce Amargo, uma tradução muito bonita da Julia Reis, saiu pela Bazar do Tempo. Gostei muito do livro. A gente leu no Clube do Livro traduzido, logo vai sair o episódio editado também. Foi muito gostoso começar a ler a Anne Carson assim. Eu já li algumas coisas esparsas dela, já li o Método Albertini, já li algumas traduções para os clássicos, alguns ensaios por aí, mas começar a ler um pouquinho mais sistematicamente, inclusive quero reler o Método Albertini agora. Então é isso. Fui para o Autobiografia do Vermelho, terminei hoje de manhã e foi um livro muito bom, muito gostoso de ler, muito surpreendente em vários aspectos também. Eu acho que é um livro que provoca a gente que está lendo a ler de um jeito diferente. E eu fiquei um pouco impressionada, porque daí, o que em geral eu faço, que é procurar aí nas redes pessoas falando sobre ele. E não encontrei muitos vídeos assim, encontrei mais vídeos em inglês, mas encontrei a Aline Aimee falando um pouquinho sobre ele, mas num vídeo de leituras, por exemplo, e enfim, pensei, tá aí, eu acho que vou falar sobre o livro, então. Porque foi uma surpresa e foi muito gostoso e enfim, quero espalhar a palavra de Anne Carson, quero espalhar, né, quanta prepotência, quero ajudar a espalhar a palavra de Anne Carson por aí. O livro começa com um toquezinho um pouquinho mais acadêmico, assim. Porque ele começa com um texto, um ensaiozinho, uma introdução, que chama Que Diferença Fez Estesícoro? Ele veio depois de Homero e antes de Gertrude Stein, que eu acho uma definição maravilhosa de tempo, né? Um intervalo gigantesco. E ele escreveu, então, um texto sobre Gerião. E o Gerião é um monstro que a gente conhece na história em geral, né? O nosso contato é na história de Heracles ou Hércules. Então, Heracles é o nome grego e Hércules é o nome latino. Mas, enfim, a mesma figura mitológica, né? A gente conhece em geral o Gerião a partir de Heracles, quando ele vai fazer os 12 trabalhos, porque um dos 12 trabalhos justamente é matar Gerião. Gerião é um monstro vermelho que tem gados vermelhos e o objetivo então do Hércules é matar o Gerião e pegar esse gado. Então, o que esse texto do Estesícoro faz de muito diferente, de provocador, e são fragmentos, né? A gente não tem o texto completo, são fragmentos que a Anne Carson traduziu e que aqui foram traduzidos pelo Ismar, via tradução da Anne Carson. Já é uma provocação, porque vai contar essa história a partir do ponto de vista do Gerião. Então, esses fragmentos, eles são breves, são 5 páginas, realmente não é muito, mas tem esse ele, que é o Heracles, chegando, e como né, é muito fácil a gente ler os 12 trabalhos de Hércules ou coisas assim e pensar, nossa, é um monstro, a gente tem que matar, é esse outro assustador,
Mas quando a gente vê a narrativa, né, a narrativa focada em outra perspectiva, e vê que esse monstro também é um eu, também tem sua individualidade, e que o Heracles, que é o outro, isso nos provoca muito, né? A repensar essas perspectivas e questões de narrativa, e como a gente acaba assumindo o lado da primeira pessoa ou da perspectiva narrativa de quem a gente está lendo, né? E a partir disso, a partir dessa já provocação que existe, dessa troca de perspectiva, desse fragmento do Etesícoro, a Anne Carson vai escrever o que ela então chamou Autobiografia do Vermelho, um romance. Então esse vermelho do texto, claro que a gente pode interpretar de várias maneiras e metáforas estão disponíveis, mas pode ser muito imediatamente pensando nesse monstro vermelho, né? A biografia do monstro, do homem, do personagem vermelho, assim. Porque é mais ou menos isso, a gente vai acompanhar a Gerião criança, algumas cenas domésticas, algumas cenas desconfortáveis ali de um abuso doméstico, ele encontrando uma amizade, um carinho e um desejo, uma paixão pelo Heracles, que é esse outro jovem um pouquinho mais velho que ele, com quem ele começa a fazer coisas tipo pichar, sair, enfim, visitar outros lugares, querer fazer outras coisas. Ele vai para outras cidades e eventualmente tem ali um reencontro com Heracles também. Então é como eu gosto de pensar, porque no fundo o que o fragmento que ela traz aqui propõe pra gente é mudar a perspectiva, né? Ao invés de contar essa história da morte do Gerião a partir da perspectiva do Hércules, contar pela perspectiva do próprio Gerião. Isso já é bastante interessante quando a gente está questionando o cânone, né? Como o cânone é contado. E o que a Anne Carson me parece que extrapola é justamente essa noção também da tradução, porque quando a gente traduz, a gente está tirando um texto, principalmente quando a gente está pensando nesses textos clássicos, da temporalidade deles e trazendo para a nossa. E ela faz isso, então, quando ela cria esse romance sobre Gerião, porque ele está numa temporalidade muito mais parecida com a nossa, muito mais parecida com a realidade de 1998. Porque é um guri, assim, é um guri vermelho com asas, beleza, mas é um guri e tá se relacionando ali com pessoas, e tá tendo problemas e felicidades e crescendo e por aí vai. Então, eu gosto muito dessa metodologia dela, assim, dessa proposta dela de fazer isso. E tem trechos maravilhosos. Ela tenta seguir um estilo de escrita que lembra um pouco os fragmentos. Eles são quebrados, a gente tem que ali... a gente meio que cria essas vozes no discurso. É muito interessante, a gente tem que dar um tempo para esse livro realmente, de um jeito bom, de um jeito maravilhoso, na minha opinião. A referência a Gertrude Stein, que a própria Anne Carson traz no comecinho, né, de Ele Veio Depois de Homero e Antes de Gertrude Stein, é justamente por causa da autobiografia, né? A Gertrude Stein, uma autora que fez a autobiografia de Alice Petoklas, que era a companheira dela, então ela zoa, perturba, brinca com essa noção do que é a autobiografia, escrever a autobiografia de outra pessoa. E a Anne Carson segue um pouco nessa linha, né, escrever a autobiografia de alguém, mas na realidade a personagem ao longo da história tá ela mesma, né, o próprio Gerião tá procurando formas de se expressar e fazer sua autobiografia, e se aproximando de arte, de fotografia, então também é legal entender esse livro como a narrativa de alguém criando a autobiografia de si próprio. Outra autora que também é mencionada e vai ter ali um papel importante na narrativa é Emily Dickinson. Então, alguns escritos da Emily Dickinson também permeiam o texto da Anne Carson. Como eu disse, o livro foi escrito em 98, né? E agora, em 2025, a gente já sabe mais da produção da escritora, já acompanhou desdobramentos mais recentes da vida dela, inclusive, e eu achei engraçado, curioso, encontrar dois temas que voltam para a escrita dela já aqui. Um deles é o tango. Em determinado momento a gente vai acompanhar uma apresentação de tango e falar sobre tango.
E ela vai ter A Beleza do Marido, que é um poema, um livro de poema que gira ao redor da ideia do tango. E também a ideia do boxe, né? O esporte já aparece aqui. E quem acompanha notícias mais recentes da Anne Carson, ela tá tratando o Parkinson. E uma das coisas que foram sugeridas a ela foi lutar boxe, né? Aparentemente tem muitos benefícios nessa atividade. E é interessante ver como ela foi para isso, ela escreveu sobre isso e tal. Então, são alguns temas que aparecem também. Outra coisa que eu gostei muito de acompanhar no livro é a ideia do vulcão. Acho que não é novidade que vai ser um tema, né? Tá na capa do livro, afinal de contas. Mas como essa ideia do vulcão vai sendo trazida à tona, vai virando algumas imagens possíveis. Isso também me mostra, assim, uma autora que está interessada em criar algumas camadas de história e gostei de acompanhar isso também. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que era isso que eu queria falar. Pelo menos essa é a parte mais sem spoilers. Se alguém já leu e quiser continuar conversando nos comentários, eu vou ficar bem feliz. É um livro que eu gostei muito. Foi, assim, eu acho que eu já tenho essa quedinha pela Anne Carson. Acho que eu vou gostar muito de tudo dela. Mas ainda assim é muito gostoso quando a gente vai nesses livros que a gente tem altas expectativas e realmente se concretiza. E ainda mais se concretiza de um jeito que a gente não esperava, né? E acho que esse livro foi isso pra mim, né? Gostei de chegar nele finalmente e de aproveitar ele. E é isso. Continuaremos lendo Anne Carson, então não sei se eu vou ser tão estrita, se eu vou conseguir ser tão certinha com um livro por mês, mas espero que sim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.